seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida, família, negócios, projetos, sonhos. Senhor, eu apresento a Ti cada pedido de oração, cada pessoa que está orando, pedindo uma intervenção do Senhor na vida de um familiar seu, na vida de um marido, na vida de um filho. Eu oro, Senhor, e eu te peço, toque-os com o Teu poder. Eu oro pela salvação de todos dessa casa, para que todos conheçam Jesus, tenham experiência com Jesus Cristo. Que todo tipo, Senhor, de ataque na mente, de tudo aquilo que até mesmo endureceu o coração deste homem, desta mulher, e que impede essa pessoa de crer, de caminhar com Deus. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha a tocar nesse coração, a trabalhar nessa vida e aproximá-la da Tua presença. Eu oro, inclusive, Pai, por aqueles que têm se escandalizado com a fé, aqueles que estão feridos, aqueles que se sentiram traídos por um homem, por uma instituição, que o Senhor possa curar os corações, restaurar completamente essa pessoa ao Teu propósito. Senhor, e que todo tipo de ataque do inimigo contra a fé dessa pessoa, contra a sua busca, contra o seu crescimento espiritual, cesse agora na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, declarando que a mão do Senhor está sobre essa pessoa, que o Senhor está trabalhando e que operando o Senhor, quem impedirá? Eu oro, Senhor, por uma intervenção nesse processo. Eu oro por uma intervenção nesse negócio, para que tudo aquilo que está travado pelo homem, tudo aquilo, Senhor, que está sendo resistido no mundo espiritual, eu oro em nome de Jesus, para que as existências sejam quebradas agora, que as existências sejam desfeitas, que toda ação maligna seja cancelada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que essa casa seja livre agora. Eu oro para que toda a opressão espiritual que tem, Senhor, oprimido, que tem agido, lançado confusões e atraso, que esse mal retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que cada intercessor, intercessora, que está agora junto comigo em oração, seja coberta com o sangue de Jesus Cristo. E nós cobrimos a nossa casa, nossos filhos, nosso caminho, nosso dia, cobrimos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Oramos também dando ordem a toda alergia, a toda enfermidade, a toda infecção, inflamação e também problemas na alma, que retirem-se, que rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa que tem constantes câimbras nos braços, no antebraço, nas pernas. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu oro também por essa pessoa que está com problemas, ó Deus, de má circulação, que está com problemas nos joelhos. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por provisão especial. Sim, Deus, Tu és o dono do ouro e da prata e te pedimos, venha trazer providência de recursos, liberação, Senhor, de recursos que estão travados. Oramos, Pai, pela venda. Tudo aquilo que está travado, Pai, tudo aquilo que essa pessoa está tentando vender e que não consegue vender, oramos por um destravar, oramos por um romper, que haja um avanço, que haja um milagre no nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que a Tua mão de poder seja sobre essa pessoa, a Tua mão de poder seja sobre sua casa, a Tua mão de poder seja sobre a sua família. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que haja uma multiplicação em tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dessa pessoa, que os recursos multipliquem,
que a provisão certa venha. Eu oro, Senhor, por esse empreendedor, por essa empreendedora, por este trabalhador e trabalhadora que está pedindo uma provisão especial, um recurso liberado. Em o nome de Jesus, que o Senhor traga esse recurso, Senhor, de forma física, que o Senhor traga esse recurso em forma de ideia, que o Senhor traga esse recurso em forma de negócio, que o Senhor traga esse recurso em forma de mais clientes, que o Senhor traga esse recurso em forma, Senhor, até mesmo de livramento. Sim, Pai, no nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque no nosso destino as pessoas certas. Sim, ó Deus, nos apresenta as portas certas e nos guia, Pai. E que a bondade e a misericórdia do Senhor venham nos acompanhar. Nós declaramos que a mão do Senhor está sobre nós e que estamos caminhando sobre céus abertos e que hoje romperemos, avançaremos, prosperaremos, teremos boas notícias porque o Senhor está na nossa vida. Oramos o nome de Jesus Cristo também, Senhor, para que seja desfeito toda arma forjada, todo espírito de acidente, tudo aquilo que vem contra nós de roubo, de assalto, tudo aquilo que vem como maldade, tudo aquilo que vem para tentar nos atrapalhar. Nós oramos para que todo mal seja quebrado no nome de Jesus Cristo. Senhor, levantamos a bandeira do Senhor na nossa vida e declaramos: o Senhor é a nossa bandeira. Sim, declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa e certamente está vivo. Por isso oramos por grandes milagres nesse momento. Toda pessoa, meu Deus, que entrou aqui nessa oração, que está desesperada, que está em busca, Senhor, de algo maior, nós oramos por um milagre na vida dessa pessoa e declaramos: nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. O Deus que tudo pode, o Deus que faz muito além, abundantemente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, está entrando na tua vida agora. E nós damos ordem a toda a força das trevas, a toda influência maligna contra a tua vida, contra a tua casa. Retire-se agora, no nome e no poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que toda amarra espiritual seja desfeita, que tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que está impedindo você de viver uma vida de rompimento, de avanço, eu oro para que isso saia e seja removido da tua vida no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça, consagramos a Ti esse dia, pedimos a sabedoria do Senhor. Pedimos que a sua presença encha a nossa vida, a sua presença encha o nosso local de trabalho, a sua presença esteja na nossa vida. Graças te damos, Jesus, graças te damos. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu recebi uma palavra do Senhor agora, enquanto eu estava orando. E a palavra que eu recebi do Senhor foi que você tem que dar o primeiro passo. E sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou uma pessoa que deve para outra. Ou está devendo para uma empresa. Eu não sei quanto a isso. Mas o Senhor me disse: começa a pagar. Começa a pagar o que você deve, que Deus vai te honrar com o restante. Começa a honrar a tua dívida. Vai ao teu credor, acerta com ele o que você pode, e Deus vai colocar todo o recurso que você precisa para colocar a sua casa em dia, para colocar a sua empresa em dia, para colocar o seu negócio em dia. Mas o Senhor me deu essa palavra, e essa é uma palavra de alinhamento. Começa a pagar a tua dívida, que Deus vai te ajudar com o restante. É isso que o Senhor me disse aqui, enquanto eu comecei essa oração. E é uma palavra profética. Amém? O Senhor me deu uma palavra, e essa palavra, eu confesso para você, ela está no meu coração desde o início da semana. Mas eu não sei por que cargas d'água eu não ministrei nenhum dia da semana essa palavra.
Mas essa palavra apareceu para mim em vários momentos da minha semana. Seja através de algo que eu estava escutando, algo que eu estava lendo, me deparava sempre com essa palavra. Mas eu não ministrei ela. Estou ministrando ela agora, porque o Senhor está me dirigindo. Então, preste atenção em João capítulo 5. Eu quero ler alguns versículos com você e vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estava ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então ele perguntou: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Até aqui. Esse lugar chamado Betesda tinha 2 grandes tanques retangulares, tanques grandes, e havia muitas colunas e os cegos, os paralíticos, os coxos, eles ficavam na volta dessas colunas. Esse lugar era conhecido como Casa de Misericórdia. Era uma enfermaria gigante. E eles tinham uma crença de que um anjo vinha de tempos em tempos, movimentava as águas, havia um movimento naquelas águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas era curado. E eu fico imaginando esse homem, 38 anos, frequentando o mesmo lugar, buscando a cura, buscando o milagre, mas também esperando para que alguém tivesse compaixão dele e o colocasse ali, dentro do tanque, e ele fosse curado. Por 38 anos, ninguém apareceu para colocá-lo ali no tanque. É um erro que nós cometemos de esperar que as pessoas elas façam algo de bom por nós. Eu até acredito que Deus pode usar uma pessoa de bom coração para nos abençoar, mas isso só vai acontecer se Deus tocar no coração da pessoa. Caso contrário, isso não acontece. Você já reparou que as pessoas, elas estão cada vez mais egoístas, aonde elas se preocupam com a vida delas, com o seu bem-estar, com aquilo que os outros podem servi-la, mas elas mesmas não estão fazendo nada pelos outros. Claro que existe sempre aqueles de bom coração que estão procurando ajudar os outros, mas em sua grande maioria, as pessoas, elas não têm tempo para ajudar os outros. Elas, estão focadas em vencer, em conquistar, em ganhar dinheiro e acabam se esquecendo daqueles que estão ao seu redor, que elas podem fazer alguma coisa. Eu quero lembrar você que tudo na vida é plantação e colheita. Tudo na vida é plantação e colheita. Nós precisamos ser resposta de Deus para a vida das pessoas.
nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ele entrou nesse lugar, ele viu esse homem que estava há 38 anos sofrendo e ele fez alguma coisa por este homem. Nós temos que também exercer a misericórdia sempre que pudermos, sempre que tivermos como fazer, devemos fazer. Usar de compaixão, usar de misericórdia. Agora, eu vejo que é necessário fazer alguma coisa pelas pessoas, mas é necessário também nós pararmos de esperar pelos homens e começarmos a esperar por Deus. Quando Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, aquele homem disse assim: não tem ninguém que me ajude. Mas, sabe, Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Então Jesus liberou uma palavra sobre ele, e liberou poder sobre ele, e aquele homem, 38 anos paralítico, foi curado, completamente curado. Tem coisas que muitas vezes nós esperamos que os homens façam por nós, quando somente Deus pode fazer. Qualquer tipo de paralisia que existe na sua vida, seja uma paralisia financeira, seja uma paralisia de potencial, você tem um grande potencial, mas está paralisado. Você se sente travado na vida, você está estagnado. Qualquer tipo de paralisia, tem solução em Jesus. Tem solução em Jesus, tudo que você precisa é ouvir a Ele. Eu creio que toda vez que nós ouvimos a Deus, existe transformação. E é isso que as pessoas têm que abrir os seus olhos. Se eu ouvir uma palavra de Jesus, se eu receber uma instrução do Senhor, se eu buscar uma palavra de Deus para a minha vida, eu vou sair da paralisia, eu vou destravar, eu irei romper. E foi o que aconteceu com esse homem. Uma palavra de Jesus mudou a vida dele. É por isso que você tem que buscar uma palavra de Jesus, tem que sair do seu comodismo, mesmo que esteja frio, você tem que pegar e sair debaixo das cobertas e ir até a casa de Deus e buscar uma palavra de Deus para a sua vida. E o tanto que nós desejamos, o tanto que nós queremos algo, nós precisamos nos aproximar mais perto que pudermos de Jesus, para recebermos, sabe, do hálito de Deus, da instrução do Senhor, que pode mudar completamente o nosso destino e a nossa vida. E outra coisa que me chama a atenção foi que quando esse homem foi curado, diz que os líderes religiosos, eles ficaram incomodados. Por que Jesus curou no sábado? Por que você pegou a sua cama? Porque Jesus, quando curou ele, disse: pega a sua cama e agora saia daqui. E os religiosos disseram: por que você foi curado? Hoje é sábado. Sabe, os homens sempre vão tentar formalizar as coisas de Deus, mas o Espírito Santo tem liberdade. O Espírito Santo pode e faz muito além do que nós formatamos, muito além da liturgia, muito além daquilo que foi programado. Ele vai além do programado, ele faz além do esperado. Por isso se chama milagre, porque o milagre é fazer além. Nós, muitas vezes, não temos essa mentalidade, a mentalidade de Cristo, a mentalidade que Deus, Ele não está, sabe, de alguma forma preso a um dia especial. Ele não está preso a um domingo, ele não está preso a uma segunda-feira, ele não está preso, sabe, até mesmo a uma reunião de negócios. Ele pode fazer milagres em um dia comum e transformar aquele dia num dia extraordinário. Talvez para você hoje, sexta-feira, esteja encerrando a semana, esteja encerrando, sabe, as possibilidades de fazer qualquer coisa nova ou de que qualquer coisa grande aconteça. Eu quero dizer para você, não limite o poder de Deus, porque o milagre de Deus na tua vida de provisão
Pode acontecer na sexta, pode acontecer no sábado, pode acontecer no domingo, pode acontecer na segunda-feira, pode acontecer em qualquer dia. Tudo que você precisa de uma palavra de Deus. Quando eu vim para São Paulo, as contas aumentaram muito, os meus compromissos aumentaram muito. E mesmo eu tendo uma renda particular, que eu não dependo do ministério, tem pessoas que dependem de mim. E naquela época, quando eu vim para São Paulo, a gente começou a igreja e eu estava desembolsando muito dinheiro para poder reformar a estrutura e colocar tudo que precisava dentro da igreja. Eu decidi ofertar. E naquela semana eu tinha pego dinheiro, pessoal, e eu tinha muitos compromissos para outra semana, e se eu somasse tudo que eu tinha, não dava para cobrir os compromissos daquela semana. E eu cheguei do culto de domingo e preocupado, minha esposa saiu do carro, meus filhos saíram do carro e eu orei ao Senhor enquanto eles entravam em casa e eu disse: Senhor, eu preciso de um milagre essa semana, porque eu não sei se foi a cultura com que eu vim ou isso veio de família, o que é, mas eu sou o tipo de pessoa que não consegue dever para ninguém, sabe? Eu não consigo ter uma conta e ficar com aquela conta ali, eu gosto de pagar minhas contas. E eu pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? E tinha salário de funcionário também e outras coisas. Num domingo. Entrei para dentro de casa, nós tínhamos acabado de almoçar, chegamos do culto, como eu disse. E naquela tarde ali, eu me preparei para fazer a live das 18 horas ao vivo. E quando estava me preparando, eu recebi uma mensagem no meu celular. E a mensagem era um comprovante. E junto com aquele comprovante, vinha um testemunho. E o testemunho foi que eu tinha liberado uma palavra profética para um casal e que Deus havia abençoado a vida deles tremendamente e eles estavam felizes. E eles mandaram uma semente para o meu ministério que me ajudou a pagar todas as contas que eu tinha daquela semana. Foi num domingo. E eu glorifiquei o Senhor, porque foi a provisão, sabe, que veio e que me tirou do sufoco, porque eu estava investindo pesado no reino ali naquela semana, naquelas últimas semanas. E eu digo a você que está me ouvindo, o seu milagre pode vir num domingo, assim como pode vir hoje, assim como pode vir amanhã, assim como pode vir numa madrugada. Não coloque limites no poder de Deus. Não tente, limitar a ação de Deus. Ele pode tudo. De repente você entrou aqui e o seu problema não é dinheiro, mas você tem um problema sério, um problema grave. E eu venho aqui para lhe afirmar em nome de Jesus, não coloque limites, porque Deus vai fazer além na sua vida. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: Deus vai fazer além na minha vida. Eu sei, Deus me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus vai fazer além na tua vida. Se você crê, eu vou pedir um ato de fé seu. Qual é o ato de fé que você quer? Eu gostaria que você pegasse essa oração e compartilhasse para todos os seus contatos, para todas as pessoas próximas de você. Em nome de Jesus. Quem crê, vai fazer isso. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter Santa Ceia. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E eu vou estar ministrando uma palavra para remover o cansaço e no final vou fazer uma oração especial, nesse domingo. Não importa de onde você é, se você é daqui de São Paulo ou de fora do Brasil, vem para cá. Vai ser tremendo, em nome de Jesus. Também, na semana que vem agora, dia 7, 8 e 9, nós vamos ter um grande evento. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual dentro da Academia aqui no Global. Se você é meu aluno, você está pronto para participar. E se você não é meu aluno e gostaria de mudar a sua vida, conhecendo sobre as coisas de Deus,
eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estaria ao vivo às 9 da manhã e depois a oração às 18 horas. Nossas orações aqui às 6 da manhã, 9 da manhã é live profética e 18 horas oração da noite. Eu vou fazer uma oração diferente agora e eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Amém? Eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra fala que o Senhor faz muito além do que nós imaginamos, além do formato, da religiosidade, além do que o homem pensa. Por isso, eu coloco a minha fé em Ti, Jesus, e eu te peço, entra com esse milagre, entra com essa obra sobrenatural na minha vida e traz intervenção e provisão especial. Te entrego a minha vida e a minha casa, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. Amém e amém. Fez essa oração comigo? Então que a paz de Deus esteja na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que a alegria do Espírito Santo seja a tua força e que teu dia seja marcado pela glória de Deus. Amém e amém. Você recebe? Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus sobre esse mês de dezembro. Consagramos esse mês ao Senhor, cada dia desse mês, cada hora desse mês. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa família. Apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das ciladas de Satanás. Eu peço a Tua bênção sobre essa casa, para que essa casa tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha prosperidade e para que todos, sem exceção, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus sobre este mês de dezembro e pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, atravessando esse mês. Que a Tua presença esteja conosco cada dia desse mês, nos abençoe, nos cure, nos dê força, nos dê ânimo e que cada lar seja visitado pela glória de Deus. No nome de Jesus, profetizamos que esse mês de dezembro será um mês de aumento, será um mês de grandes bênçãos, será um mês de vitória, será um mês de liberar sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta vida, abençoo esta casa, eu abençoo essa família,
tudo aquilo que estiver ligado a essa pessoa, eu peço, Pai, a tua bênção, eu peço o teu liberar. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, que estão com dores nas costas, dores fortíssimas nas costas. Que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória para ela, Pai. E nós oramos para que todo gigante espiritual que tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra o teu projeto na nossa vida, seja quebrado agora e saia do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao doce e amado Espírito Santo que Ele nos conduza em paz, que Ele nos conduza em segurança, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê as direções certas para podermos caminhar no centro da vontade de Deus. Libera do teu poder sobre essa vida, Pai. Libera do teu poder sobre essa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um mês e queremos que esse mês será uma bênção de Deus. Esse mês será um mês de milagres, será um mês de paz, será um mês de direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a você que está consagrando esse mês de dezembro, e no final nós vamos fazer outra oração consagrando esse mês para que esse seja o melhor mês do ano na tua vida. Eu quero pedir para você que quer ser muito abençoado nesse mês, eu também quero pedir que você compartilhe muito essa live. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajude a compartilhar essa palavra no nome de Jesus. Eu sei que sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos aguarda desafios. E cabe a nós termos a posição, a postura e a firmeza de encarar esses desafios e vencê-los. E hoje eu quero falar sobre vencendo gigantes. É sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A gente recebe muitos testemunhos aqui. Eu recebi o testemunho da Verusca, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu: graça e paz. Eu tenho ouvido as orações da manhã no YouTube e o Senhor foi usado por Deus. Agora em novembro aconteceu exatamente o que o Senhor profetizou para mim, pois eu esperava um documento havia 13 anos. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e ao Senhor. Deus continue abençoando o seu ministério. Que bênção! Eu também recebi o testemunho da Leia, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: a paz. Eu quero dar o meu testemunho entre tantos. Eu sofria há 6 anos com problemas digestivos. Já tinha feito de tudo que os médicos me passavam de medicação e nada resolvia. Entrei mais firme nas orações, olha só, entrei mais firme nas orações. Já acompanho o Senhor há 3 anos e nunca perco uma oração. Deus, em sua misericórdia, me curou. Entre muitos testemunhos, já participei da Escola de Profetas em Portugal. Que Deus continue usando você e a sua esposa. Deus abençoe seus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Leia. Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Deus é Deus de milagres. Nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele opera. Amém? Vamos apontar para Ele, porque é Ele que faz as coisas. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva. Nosso foco está em Jesus, certo? Não está no homem, nosso foco está em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que usa óculos e tem tido inflamações terríveis nas juntas do corpo. Dores terríveis, fibromialgia talvez, ou outro tipo de enfermidade parecido com fibromialgia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico agora. Saúde sobre você. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que chamam ela de Neia, que está aí me ouvindo. Neia, o Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita nesse momento, Neia. Você vai vencer gigantes esse mês, Neia, para a glória de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra, e a palavra é vencendo gigantes.
Se queremos viver as promessas de Deus, temos que enfrentar os gigantes. Em Josué capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué recebeu uma missão de Deus, levar o povo à terra prometida. Moisés, por 40 anos, conduziu o povo. E agora Josué estava destinado a levar o povo à terra prometida. Só que a Bíblia diz que se levantou reis, exércitos, havia gigantes também naquela terra, havia todo tipo de coisa. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você: se você confiar em mim e nas minhas instruções, nenhum mal vai resistir a você. Foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Entenda, os inimigos existem, o mal existe, os desafios existem, os gigantes existem, mas a Bíblia diz que eles não conseguirão com você. Eles não conseguirão com você. Declare junto comigo: nenhum gigante conseguirá contra mim. Declare em nome de Jesus: nenhum gigante conseguirá contra mim. E por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Porque estamos debaixo de uma direção de Deus. E quando alguém está numa direção de Deus, esse alguém está equipado. Ele está equipado com todo o amparo do céu cuidando dele, todo o amparo do céu protegendo ele, abençoando ele, guiando ele. É a mão do Senhor sobre ele. E existem algumas coisas que aqueles que vão vencer gigantes precisam aprender. Primeiro, não olhe para suas limitações. Veja as oportunidades que Deus vai abrir na tua vida. As limitações existem. Se olharmos para nós, veremos imperfeições. Se olharmos para nós, nós vamos ver, existe tanta coisa a melhorar, existe gente tão melhor do que a gente. Mas a Bíblia não manda você olhar para as suas limitações. Ela manda você olhar para as oportunidades que Deus, Ele prepara para você. Porque por meio das oportunidades que você consegue discernir e você entra nessas oportunidades, Deus te respalda. Deus te respalda, Deus te capacita. Deus começa a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Nas oportunidades, você verá Deus te conduzindo. Ontem, olha o que eu vi ontem. Nós tivemos um culto pela manhã e as pessoas vêm de muito longe quando eu faço esses cultos assim proféticos pela manhã. E teve uma moça com uma senhora que era mãe dela, que vieram de uma cidade próxima aqui de Santa Maria, que é uma cidade chamada Venâncio Aires. E quando ela veio na frente e veio pedir oração, eu vi, sobre os braços dela, é como se eu tivesse uma visão naquele momento, eu vi ela assim, e eu vi duas mãos segurando os braços dela aqui, ó. Então ela estava assim com os braços erguidos, mas eu vi mãos segurando os braços dela. E naquele momento o Espírito Santo me deu um discernimento espiritual. O Espírito Santo me disse que estava sustentando ela na fé. Ela estava enfrentando lutas na fé para permanecer na fé, mas o Senhor estava sustentando ela. E ela testificou isso que eu falei para ela. E eu acredito que acontece exatamente isso no mundo espiritual comigo e com você. Quando nós estamos, trabalhando em algo que Deus nos deu a oportunidade de nós entrarmos, existe um sustento divino, que ainda que a gente não veja com os olhos naturais, se olhássemos pelos olhos do Espírito, os olhos espirituais, nós conseguiríamos ver a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus sustentando nossos braços, a mão de Deus sustentando a nossa vida e não nos deixando cair. Então, pare de olhar para as suas limitações
Deus vai te sustentar. Aleluia, aleluia. Pega aí essa palavra, Deus vai te sustentar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai me sustentar. Aleluia, Deus vai me sustentar. Declare pela fé, libere a fé agora dentro de você, no nome de Jesus. A segunda coisa, para nós que queremos vencer gigantes, é não desprezar as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Nunca ache, sabe, pelo fato que você tem um grande conhecimento ou porque você tem um know-how que você pode fazer qualquer coisa. Não. Entenda, nós precisamos acreditar que, por menor que seja a tarefa, daquela pequena oportunidade pode surgir algo grandioso. Talvez a maior experiência da tua vida, talvez a maior venda da tua empresa, talvez a maior conexão que você já teve na vida, talvez o maior favor de Deus que você já experimentou. Mas tudo começa quando você aceita as tarefas divinas. Algumas pessoas não entendem o porquê que nós nos empenhamos tanto pela obra, visto que somos voluntários. Sabe, poderíamos estar vivendo uma vida mais tranquila em um outro lugar, poderia estar fazendo o meu trabalho e vivendo uma vida mais tranquila, mas a gente assume certas responsabilidades porque acreditamos que Deus, Ele honra a nossa fé e Ele honra quando nós aceitamos as oportunidades que Ele coloca no nosso caminho. Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e você tem que aceitar o que Deus coloca no seu caminho. A terceira coisa é, não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota, mas os céus estão sempre crendo na vitória. Os pessimistas estavam na volta de Josué. É claro, os pessimistas diziam assim: olha, eu acho que não vai dar coisa boa, os nossos homens não são guerreiros e por mais que nós sejamos numerosos, vai ser difícil vencer esse povo que está armado até os dentes. Eles têm reis, eles têm generais, eles têm grandes exércitos. Mas Josué tinha uma coisa, ele tinha uma fé em Deus. E ele tinha visto tantas coisas ao lado de Moisés, que agora ele sabia que Deus estaria com ele. Sua presença estaria com ele. Não dê ouvido a gente pessimista, gente negativa, gente que diz que não vai dar certo, gente que diz que você vai quebrar, gente que diz que você vai ser envergonhado. Há pessoas que torcem para você sair do caminho delas. Você sabia disso? Tem gente que torce para você sair do caminho delas. Tem gente que torce pelo seu mal. É triste dizer isso, mas é verdade. Tem gente que torce para o seu mal. Mas você deve ter uma fé, uma convicção de que Deus vai te dar vitória, apesar de te apoiarem ou não te apoiarem. Deus vai te dar vitória, porque você tem uma palavra de Deus. Então não dê ouvido a gente pessimista, que está dizendo que você não vai passar nesse concurso, que está dizendo para você que esse mês sua empresa vai fechar no vermelho. Não dê ouvidos para gente pessimista que diz que casar não dá certo. Pare de dar ouvido a gente pessimista e comece a dar ouvidos ao que o céu está dizendo ao teu respeito. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que ele não perdeu tempo com os críticos, porque ele sabia que os críticos queriam tirar o seu foco. Desconfie de toda pessoa que começa a falar mal, a criticar a você, o seu trabalho, a sua família, a sua empresa e até mesmo pessoas que criticam as suas intenções. Ninguém é Deus para saber as nossas intenções. Só existe um que conhece a intenção do homem. Só existe um que conhece o que está aqui dentro de mim. Só existe um que conhece o que está aí dentro de você. Os homens falham em seus julgamentos.
os homens falham, mas nós precisamos nos focar na conquista. Eu e você precisamos estar focados na conquista e não na voz dos críticos. Os críticos não estão fazendo nada, você está fazendo. Você está fazendo, você está construindo algo, você está realizando algo, você está sendo usado por Deus agora. Então não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido a gente que não está construindo nada, a gente que não está fazendo nada, a gente que não está ajudando você em nada. Foque em Deus, foque em fazer o que Deus coloca no seu caminho. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Escreve aqui nos comentários: estou trabalhando em algo. Em nome de Jesus, declare aqui nos comentários: estou trabalhando em algo. E para encerrar essa palavra, apresente-se para os grandes desafios do presente, lembrando das vitórias do passado. O que isso significa? Lembre que Deus nunca te desamparou. Como diz Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra que Deus esteve com você em toda a história. Lembre que Deus te sustentou. Lembre que Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá estava Ele. Lá estava Ele te guardando. Lá estava Ele te sustentando. Eu gosto de dar alguns testemunhos porque as pessoas se identificam. Porque talvez essa minha história seja a tua história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava cuidando da primeira igreja que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse, a situação financeira era extremamente desafiadora, era difícil. Sabe, tinha meses que eu não conseguia tirar nada para me ajudar nas contas de casa. Minha esposa, nos primeiros 6 meses de casamento, ela teve que pagar todas as contas da casa. Vivi isso. Minha esposa trabalhava como assessora do juiz e ela pagava as contas. Por 6 meses ela pagou aluguel, ela pagou água, pagou luz. Não podia comprar roupa para ela, tinha que pagar o aluguel, porque tudo que conseguia era pagar as contas da igreja e olha lá. Mas teve um mês que, sabe, arrochou de uma maneira que eu não tinha mais de onde tirar. E eu já estava há alguns meses vendendo algumas coisas, no sentido, tudo que eu via que eu podia vender, eu vendia. Porque, sabe, eu era um pastor jovem e estava cuidando de uma igreja e tinha um aluguel para pagar. E tinha as contas da igreja e eu fui sempre responsável pelas coisas da igreja, no sentido que eu sempre pagava as coisas da igreja primeiro para depois, sabe, eu me preocupar comigo. E esse era a minha maneira de fazer as coisas. E chegou um mês, sabe, que era final do mês e não tinha o recurso total para o aluguel. Daí passou o dia 1, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quando chegou no dia 5, que era o último dia de pagar, eu sempre fui de não gostar de atrasar nada. Sabe, isso aí eu acho que eu já vim de berço assim, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. E eu me lembro que faltava um determinado valor para pagar o aluguel daquele prédio da igreja. Olha só, a igreja não era minha, a igreja é do Senhor, mas a gente é colocado como responsável, né, das coisas que pertencem ao Senhor. E eu estava ali desesperado, porque o nome da igreja valia mais do que o meu. E naquele momento, sabe, ela estava trabalhando, eu fui de tarde para a igreja. Eu fui de tarde para a igreja depois do almoço, depois de ter largado ela no serviço. E eu fui para dentro da igreja e ali eu comecei a orar. E foi 2 da tarde, foi 3 da tarde e foi 4 da tarde. E a imobiliária, não me lembro que horário fechava, se era 5, 5 e meia ou 6 horas. E quando foi, sabe, perto das 4 da tarde, que eu estava ali em oração, eu estava dizendo: Deus, pela primeira vez eu vou atrasar uma conta na minha vida. E enquanto eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que o Senhor
enviasse um milagre, para que o Senhor ele intervisse, de repente eu ouço um barulho na porta, alguém batendo. Era um homem que era membro da igreja e ele disse: olha, eu saí agora do serviço e eu vim aqui trazer a minha generosidade. E quando ele entregou a sua generosidade, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. 10 minutos antes de fechar a imobiliária, eu consegui chegar lá, de a pé eu consegui chegar lá. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Em toda batalha que eu entrei, eu sempre venci. Em todo desafio que eu entrei, Deus sempre me honrou, Deus sempre me deu vitória. Eu estou contando o meu testemunho para vocês, mas talvez você tenha, também testemunhos sobre a fidelidade de Deus com você. Você tenha testemunhos sobre como que Deus te sustentou em momentos difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você que agora você pode estar diante de um desafio, mas lembre-se que Deus nunca te abandonou. Lembre-se que Deus sempre esteve com você e Ele estará com você agora, e estará com você amanhã, e estará com você depois de amanhã. Mantenha-se em Deus e você terá vitória. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: eu creio nessa palavra. O Deus do ontem é o Deus que está hoje comigo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração, porque você vai vencer grandes gigantes, você vai vencer grandes desafios no nome de Jesus Cristo. Quero pedir que você envie para o máximo de pessoas que você puder essa oração. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar para você da Academia Kingdom. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo às 9h45 da manhã na Academia Kingdom, dando direção, dando conselho, tirando um tempo ao vivo com os meus alunos. Eles entram no chat e eu vou respondê-los e vou ajudá-los, certo? Eu vou tirar um tempo, os 3 dias dessa semana, eu estarei entrando ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. E para quem se tornar aluno hoje da Academia Kingdom Global, hoje, quem se tornar aluno hoje, de hoje até, nós vamos dar até domingo ao meio-dia para você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Entra lá e vê o que é, o que significa. Quem entrar essa semana até domingo ao meio-dia, nós vamos presentear você com 21 e-books. Olha só, 21 e-books. 21 e-books que você vai poder baixar, você vai poder ler, reler, certo? 21 e-books. Aqui tem centenas de páginas de ensino. O que são e-books? E-books são livros digitais que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então, é um presente que nós estamos dando para você, 21 e-books, que vai abençoar muito a tua vida e a tua casa, tá bem? E olha só, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, o primeiro mês da academia vai sair por R$ 9,90. R$ 9,90. Então, menos de R$10, sabe? É um convite para você entrar dentro da academia e experimentar. Se depois de um mês você achar que, sabe, não é relevante para você, daí você sai, certo? Mas eu creio que as pessoas, quando experimentam a academia, elas desejam ficar. Eu coloquei o link aqui, fixado nos comentários, e você pode ir também no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global, ok? Tá aí o nosso convite para você. Eu espero que você se torne nosso aluno na Academia Kingdom Global. E esse sábado eu vou transmitir uma vigília que nós teremos aqui de Santa Maria. Vai ser tremendo. Sábado, a partir das 18 horas, em vez da oração da noite, eu vou ter esse evento, que é o evento do Espírito Santo, certo? A vigília do Espírito Santo. Estou trazendo pregadores de fora, vai ser incrível. Você, inclusive, que é de Santa Maria ou da região, vem estar com a gente sábado, a partir das 18 horas, na rua Carlos Ur, número 935. E no domingo, nós teremos a Santa Ceia, às 9h30 da manhã e também às 20 horas. Vai ser maravilhoso. Estamos com grande expectativa, estamos em oração e jejum.
certo? Então, sábado, vigília do Espírito Santo, e domingo nós teremos esse grande tempo, né, que é a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 20 horas. Rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha, certo? Essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E agora eu vou fazer a declaração sobre a tua vida, certo? E já vou começar a oração. Deixa eu pegar aqui. Declaramos que vocês recebam uma nova medida de confiança e coragem. Dizemos que você vive e opera com certeza e segurança sobre quem Deus te fez. Que haja uma nova moral que tome conta do seu coração e mente em nome de Jesus. Declaramos que todo o poder da rejeição, da timidez, da insegurança, de ter voz e seus pensamentos, não tem mais poder. Que você se veja sob uma nova luz, como alguém que é equilibrado, capaz. Dizemos que você não hesitará em se apresentar diante de qualquer pessoa ou público para quem esteja em posição de se dirigir. Profetizamos que você enfrenta cada circunstância e situação com confiança, sabendo que está seguro, porque o maior vive dentro de você. Decretamos que não há medo e que você tem confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós consagramos esse mês de dezembro a Ti, para que seja um mês sobrenatural, para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grande crescimento. Oramos agora para que todo gigante que tem se levantado no nosso caminho caia por terra. Que caia por terra toda ação contrária, que caia por terra o espírito de inveja, que caia por terra o espírito de contrariedade. E oramos para que o Senhor dê vitória a nós. Oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida. Oramos para que o Senhor nos livre. Oramos para que o Senhor nos dê paz. Oramos para que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor nos prospere. Oramos para que os teus céus estejam abertos sobre nós e sobre todos da nossa casa. Declaramos que este mês viveremos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, eu abençoo os negócios, a pessoa, e eu oro por milagres agora. Intervém, Pai, intervém nessa vida, intervém com o sobrenatural, intervém com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, Espírito Santo, toca com a tua graça, Senhor, e que todo câncer, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda pessoa que está num hospital agora, seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Ser curado agora, ser curado agora. Nossa fé está em Jesus. Toda pessoa que tem carregado um peso, toda pessoa que tem carregado uma contrariedade contra ela, eu oro agora para que isso seja desfeito em nome de Jesus, e que você experimente liberdade, que você seja livre, e que Deus coloque no teu caminho
caminho, o melhor que Ele tem reservado, chegue na tua vida, chegue na tua semana, chegue nesse mês, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês com uma live, 9h45 entro na academia, e você que está entrando na academia, eu espero que nós possamos ser bênção na tua vida, como temos sido. Que Deus te abençoe e até mais. Compartilhe.